Olá, eu sou Letícia Galvão e hoje vou elaborar um vídeo para orientar os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacina do estado de Pernambuco para a realização da movimentação de imunobiológicos. A movimentação de imuno é um instrumento que auxilia os profissionais e também a gestão municipal, regional e estadual no controle das doses que estão sendo utilizadas nas salas de vacinas. Então, a gente consegue enxergar o quantitativo de doses que estão sendo utilizadas, o quantitativo de doses que está sendo perdido e tem o controle de estoque desses imunobiológicos. É importante frisar que a movimentação de imunobiológico impacta em alguns indicadores da saúde, como, por exemplo, o indicador do PQAVS, ele, para considerar que as salas de vacina dos municípios estão ativas, os municípios precisam realizar a movimentação de imuno, como também o registro de doses aplicadas no ESUS ou no CPNI. Então, eu vou demonstrar o passo a passo dessa movimentação na página do CPNI. Importante ressaltar que todas as salas de vacina necessitam realizar a movimentação no CPNI. Nós sabemos que a atenção básica utiliza o ESUS para o registro de doses aplicadas, mas para a movimentação de imunobiológicos, todas as salas de vacinas devem utilizar o CPNI. Então, se faz necessário que todo responsável técnico, no caso, ou o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, faça essa movimentação uma vez no mês, certo? O indicado é que seja sempre no primeiro dia útil de cada mês. Ou seja, no primeiro dia útil de dezembro, seja feito a movimentação do mês de novembro. E assim sucessivamente, certo? Então, para a realização da movimentação, é preciso que o CPNI seja logado através da instância estabelecimento de saúde. Sempre que vocês acessarem o CPNI, vocês vão identificar qual é o nível que está sendo acessado, que está sendo logado. E aqui a gente consegue identificar que estamos em um acesso de estabelecimento de saúde. Estando no acesso de estabelecimento, a gente consegue realizar essa movimentação. Então, o primeiro passo é ir aqui, quando logar com a senha, né, e o usuário, vai abrir essa barra com todas as opções que a gente pode estar emitindo um relatório ou monitorando algumas informações no CPNI. Então, a gente vem aqui no campo movimentação e vai realizar a movimentação de imunobiológicos. Clicando nesse campo, vai aparecer já as informações da unidade de saúde que você está logado. Então, a gente tem a opção de já fazer a movimentação ou de analisar as movimentações dos meses anteriores que foram feitas. Se você quiser identificar quais são as movimentações anteriores, você não precisa selecionar o ano nem o mês, basta apenas clicar em pesquisar. E aí você consegue verificar que nessa unidade de saúde, certo? Foi feita a movimentação em maio e em abril. Caso você necessite fazer alguma correção em meses anteriores, por exemplo, aqui se você desejar fazer uma movimentação, nesse caso, ajustar a movimentação de abril, você precisa apagar o mês de maio, corrigir abril e fazer os meses subsequentes, tá ok? Então, a gente aqui consegue identificar que só tem esses 2 meses. Digamos que agora eu vou querer fazer a movimentação do mês de setembro. Então, eu vou botar aqui o ano, certo? E vou informar o mês. Quando a gente coloca, por exemplo, incluir, ele vai diretamente voltar para o próximo mês que precisa ser feita a movimentação, que nesse caso é o mês de junho. Então, eu necessito fazer todos os meses consequentemente, né? Subsequentes, quer dizer. Então, eu preciso seguir os meses desde quando eu iniciei. Se for uma sala de vacina que nunca fez movimentação e vai iniciar de agora, aí sim eu posso começar a partir do mês de setembro. Como nesse caso já tinha a movimentação de maio, de abril e de maio, então eu tenho que fazer a próxima movimentação de junho, ok? Então, eu vou fazer a movimentação de junho, nesse caso, para demonstrar a vocês como é o passo a passo. Então, eu salvo o mês. E a partir do momento que eu criei o mês, eu já vou diretamente para a página de movimentação. E aí, é bem simples, tá? Uma informação importante aqui.
Se você já tem, já fez movimentação nos meses anteriores, você precisa importar os boletins do mês anterior. Caso nunca foi feita movimentação, não é necessário importar. Então, a gente vai importar porque as informações que estão salvas, né, do mês anterior, ela precisa ser considerada nesse mês para a gente sair atualizando essa movimentação. Então, eu vou importar o item de boletim anterior, certo? E ele pergunta se realmente a gente deseja importar. Nós informamos que sim. E aí, um item foi importado, certo? E aí, agora eu vou realmente iniciar a minha movimentação. Importante frisar que a movimentação no CPNI deve ser realizada de acordo com o número de frasco utilizado na sala de vacina, e não de acordo com o número de doses, certo? Então, primeiro, eu vou selecionar o imunobiológico que eu quero trabalhar nesse momento, tá ok? Digamos, eu vou pegar a DT, que é a vacina dupla adulto contra difteria e tétano. E aí eu vou selecionar o laboratório. Se na minha sala eu tiver mais de um laboratório da mesma vacina, eu preciso fazer cada laboratório por vez, tá ok? E aqui eu peguei um laboratório, vou informar qual é a apresentação, ele mesmo já apresenta, né? Já informa quais são as apresentações disponíveis. E aí a gente vai poder informar, né? Ele pergunta que esse item já foi cadastrado, se deseja alterar esse item, sim. E aí eu vou informar, a partir de agora, as informações do mês. Pode ver que quando a gente importou os boletins do mês anterior, ele já traz essa informação do mês anterior, no caso, foi de maio, né? Porque a gente está fazendo junho nesse momento, porque os outros meses ainda não foram finalizados. Então, a gente vem aqui e observa que no mês passado a gente tinha 2 frascos disponíveis, certo? Não tinha nenhum frasco indisponível. E agora eu vou informar quantos frascos foram recebidos nessa sala de vacina. Digamos que esse mês eu só recebi um frasco. Então, eu coloco o número 1, certo? E aqui eu vou informar quantos frascos foram utilizados ou transferidos, se teve quebra de frasco, se alguma validade vencida, certo? Algum frasco ultrapassou o prazo de validade, se houve falha no equipamento, falta de energia, falha no transporte. Então, tem várias situações que vocês podem estar informando o que aconteceu com esses imunobiológicos. Digamos que esse mês, por exemplo, eu necessitei utilizar um frasco, certo? É importante ressaltar que frascos utilizados é diferente de doses aplicadas, certo? O próprio sistema ele vai cruzar essa informação, porque a partir do momento que eu informo que eu utilizei um frasco, eu abri um frasquinho com 10 doses, tá? Mas isso não significa dizer que eu apliquei essas 10 doses. E aí, a partir do momento que existe essa informação dizendo que eu utilizei 10 doses, o sistema vai cruzar a informação com o número de doses aplicadas e aí sim a gente consegue ter um relatório de perdas, certo? Porque o sistema consegue identificar quantas doses utilizadas foram aplicadas e aí gera esse percentual de perda de imunobiológicos, certo? Nesse caso, vamos informar que nós só utilizamos um frasco. Foi um mês que não houve perda em relação à falta de energia, validade vencida. Então, eu só informo isso, certo? E aqui, ele está dizendo que o nosso saldo atual são 2 frascos, porque a gente só utilizou um. É importante informar esse detalhamento nesse campo aqui de disponível e indisponível. Então, se tem algum frasco indisponível, você coloca nesse campo. E se só tiver frasco disponível, você coloca nesse outro campo. Então, nós temos nessa sala de vacina 2 frascos disponíveis desse imunobiológico, né, deste laboratório. Então, isso daqui são todos os passos, e aí nós precisamos salvar, certo? Se essa informação não for salva, não vai ser contabilizada para o sistema. Então, a partir do momento que eu salvei, alteração realizada com sucesso. E aí, eu vou fazendo todos os imunobiológicos, um de cada vez, certo? E a depender do laboratório, tá bom? Então, eu posso agora já selecionar outra vacina e seguir os mesmos passos. E essa é a forma de realizar
A movimentação de imuno é algo simples. O que se faz necessário é que o vacinador tenha o controle diariamente do que está sendo utilizado. Então, ele precisa ter um controle diário, certo? Dessa movimentação, para que no final do mês ele consolide a informação e faça a movimentação mensal. E aí também existe um campo de visualizar o boletim atual. Você pode vir aqui e identificar o que você informou. Nós fizemos a movimentação da DT, né? E aí a gente consegue enxergar tudo que foi informado na página anterior. Então, esse é o passo a passo para fazer a movimentação. Aproveitando o momento, é importante ressaltar também que o coordenador municipal ou regional do PNI, ele consegue monitorar quais são as salas que estão fazendo essa movimentação. Então, se faz necessário que acesse o CPNI com o usuário e a senha da instância municipal ou estadual, né, ou regional, dependendo da localização desse coordenador. Então, aqui eu vou entrar com minha senha estadual e para mostrar a vocês como faz esse monitoramento dessa movimentação que está sendo realizada. Bem, ao acessar com o usuário estadual ou municipal, no caso, ou regional, a gente consegue identificar aqui embaixo, ó. E aí você, enquanto coordenador, você consegue monitorar quais são as salas que estão fazendo a movimentação. Então, você vem aqui, ó, acessa o CPNI, vem em relatórios, certo? Gestão de informação, controle de envio, portaria 2363. E aí vai selecionar o município ou a sala que você deseja verificar, certo? Então, seleciona todos os passos. E aqui você vai informar se você quer analisar as salas que estão fazendo o registro do vacinado, as salas que estão fazendo apenas movimentação, ou as salas que estão fazendo as duas situações, registro e movimentação. Nesse caso, a gente só está analisando a movimentação de imunobiológico. E aqui eu vou selecionar se eu quero um relatório por município ou por estabelecimento. Vou selecionar o ano que eu desejo verificar, certo? E aqui a gente consegue ter o relatório do município, tá? Então, eu tenho o número de salas ativas e o número de salas que estão movimentando ao longo do mês, como vocês podem identificar. Porém, se for um coordenador de município e quiser ver quais as salas que estão fazendo essa movimentação, vocês clicam aqui em visualizar por estabelecimento de saúde e coloca pesquisar. E aqui eles informam quais as salas que estão fazendo essa movimentação e quais as salas que não estão fazendo, certo? Esse município, por exemplo, a maioria das salas, podemos dizer que 99%, estão fazendo essa movimentação. Então, essa é uma forma de identificar quem está realmente fazendo a movimentação ou não. Uma outra forma de puxar o relatório, e é importante também ressaltar, é em relação às perdas, como eu falei inicialmente. A partir da movimentação, o sistema gera esses dados de perda, né? Então, vocês podem também vir aqui em movimentação e relatórios e identificar as perdas que o município está apresentando. Para isso, é importante monitorar, como nós falamos no vídeo anterior, as doses que estão sendo realmente consolidadas, né, como aplicadas no sistema de informação, né, no CPNI, certo? E aqui também pode puxar esse relatório de perda, como eu falei. Existe uma diferença de perda técnica para perda física, tá? A perda técnica são aquelas doses que nós perdemos quando o frasco já está aberto. Por exemplo, eu abri um frasco de DT, né, de difteria contra difteria e tétano, e utilizei apenas 5 doses. Então, 5 doses sofreram perda técnica. E a perda física é quando o frasco é fechado, né? Então, devido ao manuseio, por exemplo, esse frasco caiu no chão e quebrou. Então, esse frasco sofreu uma perda física, que é uma perda evitável, certo? E aí ele vai ser consolidado em um outro relatório. Esse relatório é o relatório de perda técnica. E aqui nós podemos também selecionar, digamos, o município, certo?
e informar. Aqui eu estou pegando municípios aleatórios, certo? E aí, por exemplo, como eu estou trabalhando com adulto, eu observar esses relatórios. E aqui eu posso selecionar um mês também, digamos, vamos pegar o mês de agosto, quando eu coloco pesquisar. Então, quando a gente emite o relatório, vai aparecer a perda técnica em relação à vacina e os laboratórios, e aqui está por estabelecimento de saúde. Então, o coordenador consegue identificar as doses utilizadas, as doses aplicadas e o percentual de perda do município, certo? Então, esse é um exemplo dos relatórios que vocês podem puxar para estar monitorando tanto as salas de vacina que estão realizando, as salas de vacinas que estão realizando a movimentação, quanto a perda técnica ou física desse município. Então, era esse passo a passo que eu queria ressaltar nesse momento. Nós sabemos da rotatividade de alguns profissionais nos municípios, e aí, para facilitar, né, está instruindo esses profissionais para a movimentação de imunobiológicos nos municípios do estado. Agradeço e até uma próxima.